parada, mas vamos lá. Pera lá, o negócio aqui. Opa, tá gravando, gente, tá gravando. Bora. Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade à dimensão axiológica da Constituição Federal, né? Especialmente aqui do Brasil. Nós mostramos que a dimensão axiológica ou valorativa, né? Ou seja, a parte da Constituição que se debruça sobre valores como justiça, como soberania, como dignidade, cidadania, né? E existe essa alta carga valorativa, né? Ou seja, essa parte mais principiológica mesmo da nossa Constituição. Assim, a nossa Constituição, que tem a sua divisão em preâmbulo, parte permanente e ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, né? Tem lá no início dessa sua divisão, no preâmbulo, que é essa parte introdutória, e também no título 1 e 2, que tratam, respectivamente, de princípios fundamentais e também direitos e garantias fundamentais, e é ali que está alocada a dimensão axiológica ou valorativa da nossa Constituição. Assim, nós mostramos na aula passada que o preâmbulo, que é uma parte permanente da Constituição, o preâmbulo que, apesar de não integrar a parte dogmática ou científica da Constituição, ou seja, o preâmbulo não está lá no meio dos artigos, não existe um artigo antes do artigo 1º, claro, mas ele é parte permanente da Constituição, ou seja, o preâmbulo é uma parte integrante da Constituição, foi aprovado pelo mesmo poder constituinte originário, por isso que muitos defendem a tese da plena eficácia, ou seja, seria um preconceito descabido com o preâmbulo, o não reconhecimento da sua eficácia, da sua normatividade, não é por conta do seu texto ser escrito de uma forma mais filosófica, né, mais aberta, mais abstrata, que ele tiraria esse caráter eminentemente normativo, ou seja, o direito não se confunde com o texto, com a norma escrita, ou seja, o direito vai bem além dessa coisa positivada. Então, a gente mostrou aqui a importância, né, do preâmbulo na aula passada, né, a gente mostrou as teorias sobre a natureza jurídica do preâmbulo. O preâmbulo é essa apresentação, é este prefácio, essa introdução, essa exordial, enfim, é este início, né, é esta ponte que é feita entre o poder constituinte originário e o seu trabalho, a sua obra, como um prefácio de um livro. Mas é parte integrante do livro, né? Porque embora o prefácio não seja o livro propriamente dito, ou seja, o conteúdo que a gente vai encontrar no livro, mas é uma apresentação necessária, importante, né? Contextualiza aquele trabalho. Nós falamos, por exemplo, que as leis codificadas, como o Código Penal, Código Civil, possuem essas exposições de motivos, possuem essas leis de introdução, antiga lei de introdução ao Código Civil, que se chama agora lei de introdução às normas de direito brasileiro, ou seja, sempre tem essa apresentação, essa contextualização. Ou seja, a essência daquele trabalho codificado está lá neste prefácio, neste preâmbulo, nesta apresentação, nessa exposição de motivos, né? Então, é inegável a importância, né? Muitos que falam da teoria da irrelevância se esquecem que a irrelevância ali, que se está dizendo, é jurídica, ou seja, ninguém está dizendo que o preâmbulo é desnecessário, que o preâmbulo não tem qualquer função, que está ali por um mero acaso, né? A irrelevância jurídica, essa tese, entende que o preâmbulo é do campo da política, o preâmbulo é um legitimador da Constituição, é um recado para demonstrar que aquele trabalho foi promulgado, por exemplo, que aquele trabalho tem um objetivo, né? Fizemos aquela ideia, né, da origem, do que tem nesse preâmbulo, ou seja, para que serve essa Constituição, qual o objetivo, né? Então, é isso que a gente encontra dentro de um preâmbulo, isso em qualquer Constituição. A maioria das Constituições mundo afora possuem um preâmbulo, algumas não. Professor, como é que a gente sabe se é obrigatório ter preâmbulo? Gente, a gente tem que sempre estar ligado na ideia do poder constituinte, o poder constituinte que escolhe, né? Se o poder constituinte quer ter um preâmbulo na sua Constituição, ele vai fazer, como fez em todas as Constituições brasileiras, desde 1824, né? Tivemos preâmbulo
cada um do seu jeito, né? Como se fosse uma justificativa. Aqui no Brasil, parece que é uma função mais de justificar, né? A necessidade, quem está fazendo, como está fazendo, para que está fazendo aquela Constituição. Né? Há preâmbulos mais extensos, há preâmbulos mais curtos. Tivemos um preâmbulo, por exemplo, de 2 linhas, né? Falando apenas que o Congresso Nacional estava aprovando aquela Constituição, que foi o preâmbulo da emenda número 1 de 69, né, que para muitos foi uma Constituição travestida de emenda. O preâmbulo de 67 está cheio de considerandos, ou seja, considerando a situação excepcional que vive o país, ou seja, meio que justificando aquela medida drástica, né, como fez Getúlio Vargas também em 37, mas as constituições democráticas, especialmente a atual e também a de 46, já tem essa ideia do plural, né, de nós, representantes do povo. Então, começa a demonstrar o caráter plural, o caráter democrático, o caráter de uma Constituição aprovada no ambiente realmente popular. Por isso que a primeira palavra da Constituição denota essa ideia plural, essa ideia nada egocêntrica ou egoística de ser eu, não nós, representantes do povo brasileiro, ou seja, não somos nós quaisquer, somos nós que representamos o povo, ou seja, quem está aqui é o próprio povo, através de seus representantes, ou seja, o povo entregou aos seus representantes, aos chamados delegados constituintes, daí a expressão delegação, ou seja, são delegados, receberam uma delegação popular para fazer aquele trabalho dentro de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, naquele molde idealizado lá na Revolução Francesa. Daí a expressão que é clássica, muito embora deficitária, né? A gente poderia falar mais especificamente em uma Assembleia Popular Constituinte, né? Já que é povo, que é elemento do Estado e não mais nação, mas a ideia clássica permanece. Também bom que a gente fala em 3 poderes, que a gente sabe que na prática o poder é único e indivisível, né? Que é o poder soberano, que são 3 funções de um mesmo poder, as funções legislativo, executivo e judiciário, mas a teoria clássica, mais Aristóteles, mais Locke, mais Montesquieu, esses caras falavam em 3 poderes. Então, até em respeito a essa história, essa trajetória, a essa tradição, se mantém a expressão Assembleia Nacional Constituinte e também a expressão 3 poderes. Pois bem, o preâmbulo... Ixi, Maria, eu não estava vendo aqui o chat, gente, me perdoe, tão concentrado que eu estava. Esse não era em relação a nada contra. Tá, travou, voltou, aqui está normal, Desculpa, não tinha lido aqui, travou para alguém. Voltou para o Maurílio. Que bom. A internet do Gabriel tá ruim, mas se você conseguir a aula, desculpa. Tudo bem, Gabriel, não se preocupa. Você tenta ir, fica saindo, fica tentando ir e voltar, eu te aceito aqui. Importante a gente dar continuidade. Bom, então, a ideia de ter um preâmbulo é uma ideia estratégica, né? Ou seja, o preâmbulo constitucional se coloca como um pórtico, né? Como uma porta de entrada para uma Constituição. Assim, ter um preâmbulo não é obrigatório, porque cada poder constituinte originário que resolve ter, mas é interessante porque traz a essência daquela Constituição, traz uma justificativa de como ela é feita e para que ela está sendo feita, qual o objetivo final, né, desse trabalho, e, de alguma forma, traz os valores mais importantes daquele país. Bom, as teses que existem, nós já falamos também, né, a tese da irrelevância jurídica é a tese que muitos doutrinadores abraçam, né, no sentido de que o preâmbulo está mais no campo da política, da história, do que propriamente do direito. O preâmbulo seria um fundamento extrajurídico, né, para legitimar a Constituição. O preâmbulo, apesar de ter sido criado pelo poder constituinte originário junto com a Constituição propriamente dita, mas ele foi colocado numa posição estratégica de simples introdução, de simples abertura, e não normativa propriamente dito. A Amanda Soares pergunta se o preâmbulo poderia ser submetido a uma emenda. Olha, não há proibição quanto a isso. Não é comum, mas não há uma proibição, ou seja, se porventura surgiu uma proposta de emenda para alterar o preâmbulo, deveria ser analisada e, por que não, votada. Nós temos um exemplo disso que aconteceu no Acre, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês de que o Partido Social Liberal, PSL, em 2002, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade
em face do preâmbulo da Constituição do Acre, que não trazia a palavra Deus, né, que por isso estaria, em tese, desrespeitando a Constituição Federal, no preâmbulo dela, que fala da proteção de Deus, né, a gente viu que o Supremo entendeu por unanimidade, o ministro relator Carlos Veloso fez uma boa resumida de que o preâmbulo não se encontra no campo do direito, não tem uma força normativa como as demais normas, ou seja, o preâmbulo ele não pode ser uma referência para o controle. Dizer que algo é inconstitucional, a gente vai ver isso na próxima semana, dizer que algo é inconstitucional é dizer que ele é contra a Constituição, contra uma norma da Constituição. E se o Supremo entende que o preâmbulo não tem essa força normativa, não tem como ele ser referência para o controle. Por isso que, por unanimidade, o Supremo entendeu que não cabia aquela ação, não tinha como determinar desta forma. Então, a Constituição do Acre continuou sem a palavra Deus, mas algum tempo depois, os próprios deputados estaduais acreanos resolveram emendar aquele preâmbulo por entenderem que não evitar polêmica, né, aquele Deus que está lá é um Deus ecumênico, não é um Deus cristão ou de qualquer outra religião, e foi feita uma emenda à Constituição do Acre lá por eles, né, pela Assembleia Legislativa, e acrescentaram a palavra Deus. Às vezes o pessoal vê, professor, o senhor disse que a Constituição do Acre não tinha a palavra Deus, eu fui no Google e tem porque eles resolveram por conta própria, através de uma emenda, não por decisão judicial, porque o Supremo, como eu disse, entendeu que o preâmbulo não possui força normativa. Inclusive, disse, né, nessa decisão, que o preâmbulo não era uma norma de reprodução obrigatória para os estados. O que o Supremo quis dizer com isso? Que as constituições dos estados não precisavam repetir o que está no preâmbulo e nem ter preâmbulo. Se a Constituição, por exemplo, do Acre, do Ceará, de São Paulo, nem preâmbulo tivesse, na visão do Supremo, não haveria ali qualquer inconstitucionalidade. Então, essa é a tese da irrelevância jurídica, né, que é contrária à tese da plena eficácia, como já mostramos aqui, o professor Jorge Miranda em Portugal, alguns autores aqui no Brasil, entendem que o preâmbulo, ele tem sim uma força normativa, o direito não é só norma, vai além disso, ou seja, o preâmbulo ele tem um papel importante de integração, um papel de reconhecimento dos valores constitucionais, foi aprovado pelo mesmo poder constituinte originário, e isso seria um tratamento preconceituoso, porque não está colocado como um artigo, por exemplo, mas está na parte permanente, integrante, e até as partes provisórias, transitórias, lá do ADCT, tem caráter constitucional, por que não a parte permanente, como o preâmbulo, né? Então, existem esses dois contrastes aí de teses, né? Existe a tese intermediária, que inclusive eu disse para vocês que é uma tese a qual eu tenho mais identidade, que é a tese que fala da irrelevância indireta, da relevância indireta ou específica, relevância jurídica indireta ou específica, né? Que é uma tese mais intermediária, que realmente reconhece não existir uma força normativa propriamente dita, não é uma norma, como as demais, mas possui uma função jurídica de interpretação, de integração, de hermenêutica fundamental, ou seja, pode servir como fundamento para decisão. O próprio Supremo reconhece isso, né? Que o preâmbulo pode ser usado como fundamento para decisões, para interpretação. Quando a gente fala assim, vocês já devem ter visto isso, interpretando à luz da Constituição, já devem ter lido essa expressão aí. Essa luz está justamente na essência do preâmbulo constitucional, esclarecedor da intenção de quem elaborou o exato. Quer dizer, ele vale muita coisa, né? Para quem tem uma visão mais apurada, mais vanguardista de Constituição, o preâmbulo tem muita utilidade, né? Mas volto a dizer, a tese da irrelevância jurídica não está dizendo que o preâmbulo não vale para nada, não serve para nada. Está apenas dizendo que ele não tem uma função normativa, ou seja, ele não é uma norma da Constituição, não tem uma força normativa, muito embora tenha uma importância política, histórica, inegável, né? Mas à medida que o Supremo diz que nem preâmbulo precisa ter uma Constituição do Estado, na minha opinião, acaba sendo uma posição muito radical nesse sentido, né? Porque, na prática, as assembleias legislativas que fazem as constituições estaduais não têm um poder constituinte originário, tem um poder constituinte derivado decorrente, então entendo que deveriam seguir, pelo menos, essa estrutura básica de uma Constituição, mas aí é uma questão de posição doutrinária, ideológica, ou seja, reconheçam o caráter
filosófico, político, ideológico que está por trás do preâmbulo. Ele vai servir de alicerce para a interpretação de toda a Constituição. E tudo mesmo que está no preâmbulo acaba por ser normatizado mais à frente na Constituição. Falamos, por exemplo, daquele finalzinho do preâmbulo que diz assim, comprometido na ordem interna e internacional, né, com destaque para esta última palavra, internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Que lá no artigo 4º, um dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil dentro da ideia dos princípios da ordem internacional é justamente a solução pacífica de conflitos, né? Ou seja, a mesma ideia que está lá no preâmbulo é normatizada no artigo 4º. O preâmbulo seria mais um caráter interpretativo, de reforço, porque os artigos são bem esclarecedores. Nem tanto, Caio. Eu diria que nem sempre eles são tão esclarecedores, né? Às vezes os artigos são um pouco dúbios, ou às vezes são um pouco fechados. E quando, por exemplo, se interpreta que a união entre pessoas do mesmo sexo deve ser reconhecido como união estável, a gente vai buscar lá no preâmbulo, né? A sociedade plural, sem preconceitos, né? Dentro de uma harmonia, porque a Constituição fala em homem e mulher, né? Por exemplo, né? Então, acaba que o preâmbulo tem sim uma utilidade de dar uma visão mais macro daquela ideia da Constituição. O preâmbulo seria uma síntese? Sim, um resumo, uma síntese do que é mais importante na Constituição. Por isso que ele fala lá na questão dos valores supremos, seria o guia ideológico das regras constitucionais, uma prévia. Exato, gente, a ideia é essa. Né? Mas não menosprezar pelo fato dele não ser uma norma. De fato, se chegar no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, que tem como referência, né, que a gente vai ver mais à frente, que o controle de constitucionalidade tem duas coisas. Uma norma objeto e uma norma referência. Quem é a norma objeto? Geralmente é uma lei contrária à referência, que é a norma constitucional. Então é feita essa análise. O controle de constitucionalidade é como se fosse um controle de qualidade. Ou seja, eu vou fazer um exame, um controle para ver se aquele produto está dentro de um padrão. É assim que se faz um controle de qualidade. E o controle de constitucionalidade tem a mesma ideia, se aquela lei está dentro do padrão constitucional. Então tem que ter essa análise, esse controle. E o preâmbulo, infelizmente, não serve, pelo menos o Supremo entende que o preâmbulo não serve para fazer esse controle. Ou seja, se chegar uma ação do Supremo dizendo assim, a lei federal número 10.040, por exemplo, é inconstitucional por ferir o preâmbulo da Constituição Federal, o Supremo não vai julgar esta ação por entender que o preâmbulo não serve como parâmetro, como referência, como paradigma, como modelo para o controle de constitucionalidade. Pode ser que o Supremo reveja um dia essa posição, mas por enquanto é o que há. Mas sigamos, né? Eu penso que no preâmbulo existe um ideal de justiça abraçado com a literatura do texto. Também vejo essa conexão, também vejo essa conexão. É uma ponte no tempo, como afirma Peter Hebel, exatamente, essa questão de ser um elo de ligação, uma ponte, né, o pórtico, uma porta de entrada de uma ideia política para uma ideia jurídica, mesmo sendo algo mais político do que no ramo do direito. O preâmbulo pode ser inconstitucional? Pois é o que a gente está falando aqui, né? Ele não serve como referência e também não serviria como objeto, porque ele não é uma norma, na visão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o preâmbulo não tem utilidade dentro da ideia do controle de constitucionalidade. Né? É uma carta de intenções, é um comando político, histórico, filosófico da Constituição, mas guarda a sua importância lá de introdução. Né? A alusão que se faz é sempre com relação ao livro e o prefácio, né? O prefácio não é o livro, mas ele guarda uma função importante, né? Por isso que os editores, os autores estão sempre fazendo as suas reedições e fazendo um novo prefácio, ou seja, mostrando sempre o contexto, as razões daquele trabalho. Então, tem uma utilidade, sim. Se você quer ser um grande criminalista, se você quer realmente conhecer o Código Penal, não deixe de estudar a exposição de motivos, que vai mostrar o contexto daquela época, a ideia de direito penal daquela época. Né? Então, é um caminho importante para o conhecimento daquele código, por isso que o preâmbulo é um caminho importante para o conhecimento da nossa Constituição. E aqui a gente comentou, né, não vou repetir para vocês, a gente comentou na aula passada toda a estrutura do preâmbulo, né, desde o plural, ou seja, do nós, representantes do povo, mostrando o caráter representativo, ou seja, da nossa democracia representativa, ou seja, a legitimidade, ou seja, quem está fazendo aquilo não está fazendo
de por conta própria, não, houve uma eleição para uma assembleia, né? Falamos aqui da emenda número 1, desculpa, a emenda 26 de 85, né, que abriu caminho para esta constituinte, né? Houve eleições gerais no Brasil, eleições diretas, gerais, para deputados e senadores que integrariam esta Assembleia, então foi tudo feito dentro de uma ideia popular, democrática, né? Fizemos aquele contraponto lá dos senadores biônicos, mas era uma minoria que estava ali, né? A grande maioria, de fato, que estava presente naquela Assembleia, era uma minoria de representantes verdadeiramente democráticos, né? Se reuniram nesta Assembleia. Essa é a forma de manifestação mais democrática possível, uma Assembleia Constituinte, para instituir um Estado democrático. Ou seja, tínhamos saído do regime militar, mas faltava, obviamente, formalizar isso, né? Não dava para o Brasil ser democrático novamente, ou seja, não dava para a redemocratização acontecer na plenitude usando uma Constituição do regime militar. Então, era necessário, sim, este passo jurídico, porque o passo político tinha sido dado com a questão do governo civil de José Sarney, ou seja, não havia mais militar no poder, mas era importante ter esse registro, esse gran finale, a Constituição Federal de 88, a Carta Cidadã, pela quantidade de direitos e garantias fundamentais, é a vitória da redemocratização no Brasil, ou seja, é a comprovação final de que o Brasil realmente volta à sua essência de Estado democrático de direito, que tinha começado lá em 1946 com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, da época do governo de Eurico Gaspar Dutra. Bom, falamos também que esse Estado democrático, né, que é baseado na legitimidade, não só na legalidade, é destinado a assegurar direitos sociais e direitos individuais, né? Ou seja, a Constituição voltada para essa ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade, é baseado nessa ideia de valores supremos, de justiça, de bem-estar, de desenvolvimento, né? Uma sociedade fraterna, plural, livre, sem preconceitos, comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica de conflitos, ou seja, a diplomacia, a paz, como marcas desta nação, né? Sob a proteção de Deus. Falamos aqui dessa polêmica também, né? Esse Deus que está lá, um Deus ecumênico, não é um Jeová, um Jesus, uma expressão que daria uma conotação específica de uma religião. Nosso Estado é laico, leigo, ou aconfessional, ou não confessional, mas não é um Estado ateu, ou seja, crê na divindade protetora, influenciadora, inspiradora, mas que para por aí, tá? Promulgamos, ou seja, o preâmbulo deixa claro que essa Constituição está sendo promulgada, está sendo discutida, votada e aprovada. Né? E quem é que está nascendo? Quem é a pessoa jurídica que nós tratamos na aula passada e vamos retomar agora? República Federativa do Brasil. Esta é a pessoa criada pela Constituição. A Constituição, falamos lá no início do semestre, tem uma função de certidão de nascimento, né? Acho que eu falei isso para vocês, né? Uma certidão de nascimento, um registro, é mais do que isso, mas tem também esse caráter de criar. Quem está sendo criado? Uma pessoa jurídica. É a composição, é a constituição com C minúsculo, a constituição, a composição de uma pessoa jurídica. Essa pessoa se chama República Federativa do Brasil. Artigo 1º da Constituição, inaugurando aí os princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel ou inquebrantável, inseparável de estados, municípios e Distrito Federal, todos autônomos, para instituir um Estado democrático de direito, né? E essa autonomia dentro dos termos, dos limites constitucionais. Ou seja, só quem pode limitar essas pessoas aí, estados, municípios, Distrito Federal, é a Constituição. Ela é quem dá os limites, os termos, né? Então, esse artigo 1º, ele fala muita coisa. Primeiro, demonstra que essa pessoa jurídica de direito público internacional, falamos também sobre isso na aula passada, um Estado, o país, é uma pessoa jurídica, e pessoa jurídica tem que ser criada, é claro. A pessoa física, como nós, pessoas naturais, nós nascemos, mas pessoas jurídicas são criadas artificialmente, seja por
por exemplo, um estatuto que é levado para um cartório, como uma pessoa, uma associação, como um registro que é feito dentro de uma instituição para se criar uma associação, uma empresa. Ou seja, a pessoa jurídica tem que ter uma formalização, porque é um ser fictício. E as pessoas de direito público, as empresas, são de direito privado. Mas as pessoas jurídicas de direito público, como, por exemplo, o Estado, o município, tem que ser criado por lei. O município é criado por uma lei, por exemplo, uma lei estadual, quem cria o município, né? Artigo 18, parágrafo 4º, fala disso, essa lei estadual tem que se basear numa lei complementar federal. Mas o país, ele é criado necessariamente por uma Constituição. Só existe país onde há uma Constituição. Todos os países do mundo têm uma Constituição, porque é a formalização desta pessoa, né? Desta nação, deste Estado nacional. Uma pergunta aqui. Seria a União instituídas? Essas coisas assim soltas, gente, vocês me quebram, né? Eu respondo no final, não estou entendendo, não. Tem que fazer uma pergunta rápida, vamos lá, eu vou tentar não olhar e no final eu volto e leio tudo, para não perder aqui a gravação, o fio da meada. Faz uma pergunta completinha, bem bonitinha, tá? Então, voltando, esse artigo 1º, que trata da República Federativa do Brasil, ele deixa logo claro, assim, tem que ser uma Constituição, estava dizendo isso, que cria o Estado, necessariamente tem que ter essa Constituição, senão ele vai ter basicamente uma força política, mas falta a força jurídica. Lá em 1822, Dom Pedro I certamente se consultou com sua assessoria. O Brasil é independente de Portugal, desde 7 de setembro de 1822. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo, foi orientado dessa forma certamente, é ter uma formalização disso. Ou seja, a independência é um processo político de separação. Quer dizer, o Brasil não é mais dependente, o Brasil não é mais colônia de uma metrópole. Mas isso é uma questão política. É preciso a questão jurídica também. É preciso ter uma lei fundamental. E lei fundamental fundamenta, e funda, e inaugura, e inicia uma nova ordem constitucional, enfim. A ideia de Constituição realmente foi abraçada na contemporaneidade e é a grande marca, na minha opinião, do Estado, da idade contemporânea. Os historiadores falam que a idade contemporânea, a idade moderna acaba e começa a contemporânea com a Revolução Francesa, mas nós do direito temos outra ideia. A idade moderna acaba e começa a idade contemporânea com o fim do Estado absoluto e o início do Estado constitucional. Estamos falando a mesma coisa, só de abordagens diferentes, né? Na visão histórica foi a Revolução Francesa, na visão jurídica foi a criação do Estado constitucional, que foi a grande consequência desta revolução. E olha como a história é interessante. Aqui para nós, da cultura ocidental, como é que a gente estuda? A gente foi criança ali, a gente se lembra, né, também da adolescência. Como é que nos ensinaram que acabou, por exemplo, a Idade Média? A Idade Média acaba em 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. Não foi isso que nos ensinaram? Pois é, mas se você for na Turquia, por exemplo, lá eles vão ensinar outra coisa para você. Vão dizer o seguinte: não, a Idade Média ela acaba com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? Ou seja, o Império Otomano toma Constantinopla. Então, na visão turca, na visão de quem está do outro lado, foi isso que marcou a passagem. Já para os ocidentais, digamos assim, foi a queda do Império, sendo que é a mesma situação, está tudo ligado, né? Então, só para mostrar como a história, muitas vezes, é relativa. Bom, mas voltemos aqui à expressão pessoa jurídica de direito público internacional, ou das gentes, ou externo. Ou seja, dependendo do autor, você vai encontrar essas três expressões. O que significa ser uma pessoa jurídica de direito público internacional? Significa ter atuação no plano internacional. Significa, por exemplo, tomar um empréstimo internacional, significa fazer um tratado, participar de um tratado, entrar numa organização internacional como o Mercosul, como o ONU, como o Unasul, por exemplo, né? Ou seja, ter essa personalidade internacional. E quem tem isso aqui no Brasil é uma pessoa apenas, chamada República Federativa do Brasil, dotada de soberania. Ou seja, a única pessoa jurídica aqui no Brasil que tem essa
esta força soberana é a República Federativa do Brasil. Daqui a pouco a gente fala sobre essa ideia de soberania, só para mostrar quem é a pessoa que está sendo criada. Essa pessoa, chamada República Federativa do Brasil, tem uma forma de governo definida, que é a forma republicana, que já falamos bastante aqui, né? A república é uma forma de governo baseada na rotatividade no poder, na transitoriedade e na eletividade, ou seja, quem está na república são pessoas do povo, não são pessoas nobres que, por herança, por hereditariedade, vão recebendo o poder, não. Aqui é eleição, aqui é a escolha, aqui é a coisa do povo, a res, do latim, publique, ou seja, é o próprio povo quem está no poder a partir de seus representantes. Né? Essa é a ideia republicana e tudo é muito transitório, né? O governo passa, o Estado fica. É uma ideia do governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Ou seja, essas ideias que foram germinadas sobre a ideia republicana, né? Platão trouxe isso há muito tempo na sua obra clássica, A República. Olha, tem gente chegando agora, que maravilha. Então, a República é essa forma de governo que nós temos desde 15 de novembro de 1889. De lá se vão 131 anos, não é isso? 131 anos de república aqui no Brasil. Tá? A outra característica está lá, federativa. O que significa federativa? Quer dizer que nós temos uma forma de Estado chamada federação, ou seja, uma forma de Estado baseada na descentralização político-administrativa. Professor, uma expressão para definir federação. Descentralização. Descentralização, ou seja, dividir, desconcentrar, esparramar o poder. É essa a marca mais importante de uma federação. A federação é uma forma de Estado marcada pela pluralidade de ordens jurídicas e políticas, ou seja, é o Estado dos Estados, por isso chamado Estado plural ou composto. Por isso que a primeira federação se chama até hoje no plural, os Estados Unidos, porque é uma ideia de união. É uma ideia de que você tem um país só, mas reconhece suas partes. Na feliz expressão de Paulo Bonavides, federação é a unidade na diversidade. É muito gênio, né, gente? Unidade na diversidade. Ou seja, é um país só. Os Estados Unidos são um país, unidade. Mas na diversidade, ou seja, reconhecendo 50 estados com suas ordens jurídicas e políticas. O Brasil também é assim. Existe um país, a unidade, chamado República Federativa do Brasil, mas há várias partes integrantes com suas ordens jurídicas, inclusive suas próprias constituições estaduais, como é o caso do Ceará. Mas no Brasil sempre foi pouca. Eu não diria pouca, mas comparado aos Estados Unidos, de fato, eles têm uma descentralização mais efetiva, né? Mas é uma descentralização até razoável, cara. Inclusive, o Brasil é destaque por ter 4 integrantes, né? Nenhum país do mundo, nenhuma federação dividiu tanto, né? O problema é que dividir tanto em partes não necessariamente significa dividir de uma forma equilibrada. Ou seja, a União, por mais que nós tenhamos 4 entes federados, União, Estados, municípios e Distrito Federal, nós temos ainda muitas atribuições, muitas competências, a gente vai ver isso mais à frente, quer dizer, vocês vão ver em Constitucional 2, né, mais comigo, vocês vão ver que há muitas competências, muitas atribuições, por exemplo, artigos 21 e 22 da Constituição, com muitas atribuições para a União, em detrimento dos Estados e também municípios, né, mas, de alguma forma, nós temos um Estado, de fato, descentralizado. O Brasil sempre com suas peculiaridades. Na verdade, cada federação tem suas peculiaridades. A nossa é essa, 4 entes. Mas se você for, por exemplo, analisar a Federação do Canadá, é uma federação também sui generis, porque lá a Constituição Federal do Canadá traz atribuições para os estados, lá chamados províncias, como Quebec, Montreal, por exemplo, e deixa para a União remanescente, que é o contrário do que se faz nas federações. No Canadá, mais uma vez, o chefe de estado não é canadense, sim o monarca da Inglaterra, no caso, a Rainha Elizabeth, né? Só para mostrar que cada federação tem sua história. Se você for, por exemplo, para a antiga União Soviética, a União de Repúblicas Sociais Soviéticas, ou seja, União, estão vendo aí que era uma federação, e a Rússia hoje é uma federação ainda, né, que é a maior, digamos assim, o maior legado, né, o filho mais pródigo, mais importante, mais
prodigioso, melhor dizendo, da União Soviética é a Rússia, que é uma federação, mas a União Soviética era uma república que permitia, por exemplo, que a Rússia, só ela, pudesse, por exemplo, sair ou ter uma participação praticamente soberana fora da União Soviética, ou seja, em detrimento das demais repúblicas que não tinham essa mesma possibilidade, ou seja, estou mostrando para vocês que cada federação tem lá suas peculiaridades. E isso não tem problema. Por quê? Porque é o poder constituinte originário que determina. Nossa federação tem 4, 5, 6, 2, e isso fica a cada país soberano definir. Bom, quais as características, professor, mais importantes dessa forma de Estado chamada federação? Além da descentralização, agora anotem aí, descentralização político-administrativa. Ou seja, não basta dividir a administração, por exemplo, tem que dividir também a política. Ou seja, uma federação pressupõe que as partes integrantes, né, os estados-membros, províncias, como quiserem chamar, cada país tem um nome, né, para isso. O Brasil, estados, como os Estados Unidos, como o México, como a Venezuela, mas a Argentina e o Canadá falam em províncias, por exemplo, a Alemanha fala em Länder, vou colocar aqui uma expressão alemã, para vocês verem como os alemães chamam os seus estados, como a Baviera, por exemplo, né, dos mais importantes. Eu não estou achando aqui o trem, achei. Länder. Esse aqui é o nome que se dá aos estados, está lá no Moodle, aos estados na Alemanha. A Suíça, que é uma federação também, chama seus estados de cantões, né, o cantão alemão, o cantão francês, por exemplo. Então, a federação tem que ter essa divisão política, tem que ter partes com autonomia política, administrativa, ou seja, o Ceará, olha o Brasil é uma federação por quê? Porque há uma descentralização político-administrativa, as partes têm poder próprio, tem até a Constituição própria, né? As partes têm uma autonomia respeitada pela Constituição, então isso mostra que há uma federação aqui no Brasil. Além dessa repartição, essa descentralização, é preciso que na Constituição Federal haja as atribuições para cada, haja competências para cada parte, competências administrativas, competências legislativas, competências tributárias, né? Ou seja, a Constituição precisa fazer essa divisão importante entre os seus entes federados. É preciso ter lá um mecanismo de proteção da federação, chamado intervenção federal. Este pacto, geralmente, ele é indissolúvel, está logo no artigo 1º. O que é uma união indissolúvel? Uma união que não admite separação. Professor, se o Ceará quiser se emancipar do Brasil, se tornar independente, o Rio Grande do Sul, que há tanto tempo fala disso, né, tem lá toda essa história, não pode morrer querendo, mas não vai sair. Por quê? Porque a secessão, ou seja, a separação não é admitida. Vocês se lembram, por exemplo, em meados do século XIX, nos Estados Unidos, houve a Guerra da Secessão. O que foi isso? Os estados do Sul queriam se separar dos estados do Norte, muito por conta do fim da escravidão, no governo Lincoln. Mas o governo federal não admitiu. Por quê? Porque a federação não admite ruptura. A intervenção federal é o caminho. Aí seria uma revolução. Pois é, só outra Constituição poderia fazer desfazer este pacto, né? A união é indissolúvel, está logo no artigo 1º. A outra característica interessante é o bicameralismo. Nas federações tem 2 casas legislativas. Professor, eu nunca entendi para que serve 2 casas em Brasília, legislativas, né? Câmara e Senado. Porque não bastava uma, né? Não, tem que ter 2. Por quê? Porque é uma federação aqui. Se você for na França, só tem um parlamento lá. Na Inglaterra tem 2, né? Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, por outra razão. Mas geralmente os estados unitários, né? França, Espanha, enfim, Portugal, só possuem um parlamento lá na capital. Por quê? Porque a federação tem 2. Porque, necessariamente, é preciso ter uma casa que represente o povo, Câmara dos Deputados, mas também uma casa que represente os estados, que é o Senado. Assim, o bicameralismo é uma marca interessante, importante das federações. E são várias. Por exemplo, a existência de um Tribunal Federal Supremo para fazer a proteção dessa Constituição, que aqui chamamos de STF, nos Estados Unidos chamam de Suprema Corte, na Alemanha, Tribunal Constitucional, na Argentina também a Suprema Corte, a expressão, ou seja, cada país, cada federação chama como quiser, mas é importante ter um tribunal que proteja a federação, que proteja a Constituição Federal em último caso. Então,
E Brasil é o nosso nome, né? O nome popular, o nome vulgar, que vem da ideia do pau-brasil, né? Obviamente, por ser vermelho e parecer brasa quando se abre a madeira, né? Muita gente pensa que é por conta da sementinha vermelha. Não. É porque o pau, quando é cortado, na época da exploração portuguesa, ele parecia brasa. Era Brasil nesse sentido, né? Abrasivo, Brasil, daí vem o nosso nome, e aí fica a República Federativa do Brasil. Na época do Império, o nosso nome era Império do Brasil, com Z, né? Não era uma federação, mas o nosso nome hoje é um nome que já se repete há um tempo, República Federativa, com algumas variações. Pois bem, essa é a pessoa criada. Essa união indissolúvel, união estados, municípios, Distrito Federal. Essa é a organização político-administrativa que vocês vão ver, por exemplo, no artigo 18 da nossa Constituição. O artigo 1º e 18 deixam claro. Aqui é uma federação com 4 entes. Professor, mas eu só vejo 3 no artigo 1º. Fala lá, união indissolúvel de estados, municípios e DF. 3. Mas esse união indissolúvel com U minúsculo, união indissolúvel de estados, já é a ideia de união com o maiúsculo. É uma questão até meio filosófica, né? Ou seja, quando a gente fala em união, a gente está falando da soma das partes, né? Mas que é a ideia de governo federal. Ou seja, quando eu falo assim, isso aqui é uma obra do governo federal, é uma obra da União. Isso aqui é uma obra do governo do Estado, a obra do governador, enfim, do Estado, membro. Ou seja, existe, isso aqui é um servidor federal, é um servidor da União, que não se confunde com os servidores estaduais e municipais. Por exemplo, uma lei muito importante aqui no Brasil, Lei 8.112. Que lei é essa? Devem ter ouvido falar. É a lei que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Por exemplo, eu sou regido por essa lei porque eu sou um oficial de justiça da Justiça do Trabalho, que é federal, aqui no Brasil. Mas esta lei se aplica a mim e a todos os servidores federais. Mas os servidores estaduais do Ceará, por exemplo, tem outra lei, que vai regulamentar o seu regime jurídico, que é uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Da mesma forma, os servidores municipais de Fortaleza, que tem uma lei, um regulamento aprovado pela Câmara Municipal. Ou seja, isso é federação. Estão percebendo as ordens jurídicas? Estão percebendo o que os alemães chamam de teoria dos círculos concêntricos? Existe um pontinho lá no meio, que é, no caso do Brasil, o município. Esse município está dentro de um ponto maior, de um círculo maior, que é o Estado membro, que está dentro de um círculo maior, que é a União. Neste momento, nós estamos inseridos em 3 ordens jurídicas no Brasil. Nós estamos dentro de um município chamado Fortaleza, temos que pagar tributos a este município, como o IPTU, nós temos que seguir leis deste município, aprovadas na Câmara Municipal pelos vereadores eleitos pelo povo do município, nós temos que seguir as determinações que partem do governo municipal. Ou seja, estamos diante de uma realidade política administrativa. Isso é uma ideia de federação. Ao mesmo tempo, nós estamos dentro do estado do Ceará. Temos que pagar tributos a essa pessoa, como o IPVA do nosso carro. Nós temos que seguir leis deste estado aprovadas pelos deputados estaduais que elegemos na Assembleia Legislativa. Ou seja, existe lá um governo do estado, um tribunal de justiça, juízes estaduais. Não é despiciendo lembrar que não existe um judiciário municipal, né? Naturalmente, porque os municípios estão dentro dos estados, e onde houver uma comarca estadual, você necessariamente tem um município por lá. E no plano federal, eu estou dentro do município, eu estou dentro do estado, mas também estou dentro da União. Tem que pagar o imposto para ela, como imposto de renda. Eu tenho que seguir leis que partem do Congresso Nacional, que são as leis federais, votadas por deputados e senadores. Ou seja, viver numa federação é viver num emaranhado de ordens jurídicas e políticas. Professor, isso é bom? Olha, para países grandes no sentido de dimensão física, espacial, territorial, é interessante. Por quê? Porque desconcentra, centraliza, deixar tudo nas mãos de um poder central, acaba por ser ineficiente, né? Se vocês olharem o mapa mundi, os maiores países em dimensões territoriais são federações, né? Quem são os maiores países do mundo? Rússia é uma federação, o Canadá é uma federação, os Estados Unidos são uma federação, o Brasil é uma federação, a Austrália, o México, a Índia. Dos grandes países do mundo, apenas a China não é uma federação, e eu não preciso explicar para vocês por quê, né? Basta entender que lá se vive uma ditadura há muito tempo, e numa ditadura é mais interessante você concentrar
os poderes em Pequim, no caso. Professor, mas eu li que o nome da China é República Popular da China. Bem-vindo ao clube, né? Ou seja, a questão semântica muitas vezes esconde diversas situações. Mas, enfim, não quero falar sobre isso agora, não é importante. Estou só mostrando para vocês que geralmente os países grandes têm essa ideia da federação, mas também pode acontecer em países pequenos, não tem nenhum problema. Por exemplo, eu falei da Suíça, que é um país pequeno, é uma federação, a própria Alemanha não é um país tão grande assim, a Venezuela, aqui na América do Sul, é uma federação, a Ucrânia, na Europa, também é uma federação, e existem 2 países minúsculos que são federações, Luxemburgo e Liechtenstein. Olha o nome do país, Liechtenstein. Esse país, existe, professor, esse país? Existe, lá na Europa Central, né? Perto ali da Áustria, da Alemanha. Esse país é uma federação, assim como Luxemburgo, que fica ao sul da Bélgica. Bom, sigamos. Esse é o artigo 1º da Constituição, caput. Não acabou, não. Olha como ele é importante. Esse artigo 1º tem lá os fundamentos da nossa república, ou seja, existem 5 grandes fundamentos para a nossa República Federativa do Brasil. Quais são os 5 grandes fundamentos presentes nesse artigo 1º? Em primeiro lugar, soberania. Soberania, gente, é vista em várias acepções. E eu vou aqui resumir para vocês. Quando a gente fala que a soberania é um fundamento da República, a gente quer dizer o seguinte. Nós falamos já sobre isso, né? Ou seja, as nações, os estados, os países, eles têm essa expressão, essa força soberana. Só que essa soberania, ela é em decorrência obviamente, do poder constituinte, enfim, da força, né, da juridicidade que tem tudo isso também, e da própria criação da Constituição. Ou seja, o Brasil, a República Federativa do Brasil, detém soberania. Por que detém soberania? Porque é um Estado. E o que é um Estado? Uma sociedade politicamente organizada, ou seja, o poder está estruturado na ideia de um povo, a dimensão humana, a dimensão pessoal, né, subjetiva. Nós temos também uma dimensão física, espacial, territorial, que é o território, e a dimensão política, a dimensão realmente do poder soberano. É isso que marca um Estado. Pois bem, quando a gente fala que o Estado é soberano, a gente está falando o seguinte, que, professor, eu achava que a soberania era popular. E é do povo, a soberania é do povo, está no artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana, provém do povo. É aquela ideia da titularidade do poder constituinte. Não é só o poder constituinte, todo e qualquer poder emana do povo. É esse poder soberano, é essa ideia de soberania popular. Entretanto, quem é o Estado? O Estado não é uma ficção? O Estado é a maior invenção, na minha opinião, da história da humanidade. Uma das maiores. Não vou dizer a maior, né? Tem fogo, roda, tanta coisa aí, né? Imprensa, papel. Mas eu vou falar que é uma das maiores, pelo menos na questão política. O Estado foi uma grande invenção, né? Necessária para a nossa vida até hoje. Né? Entretanto, o Estado é uma invenção, é uma ficção, é uma pessoa fictícia, uma pessoa jurídica. O Estado é um conjunto de pessoas que está dentro de um lugar demarcado, onde há quem manda e quem obedece. Ou seja, conjunto de pessoas, povo, né, para a gente fazer aqui uma alusão, o espaço demarcado, o território, e onde quem manda e quem obedece de uma forma estruturada, que é o poder soberano. Ou seja, há um mando, há um poder, né, dentro desse Estado. Este poder provém do povo. Mas o Estado somos nós, e já aqui é uma questão um pouco mais filosófica, de filosofia do direito. Ou seja, o Estado ele é uma realidade que não é extrínseca ao ser humano. Nós somos o Estado dentro de um território e escolhemos quem manda e quem obedece. Basicamente é essa ideia. Né? Podemos eventualmente mandar, podemos eventualmente ser mandados. Né? Quer dizer, o Estado tem essa concepção. Ou seja, o povo empresta o seu poder soberano para o Estado, que é essa ficção, poder, obviamente, tomar as decisões importantes para a sociedade. Assim, quando a gente fala de soberania popular, não é um contrassenso com relação à soberania que tem a República Federativa, né, o Estado. Essa soberania significa uma supremacia interna. Primeiro ponto. A soberania você divide aí em 2 partes. Supremacia interna é a primeira parte. Como assim supremacia interna? O poder soberano, a soberania, se impõe em todo o território nacional. Quando você pega a sua carteira, a sua certidão de nascimento, a sua RG, e aparece lá,
Este documento é válido em todo o território nacional. Isso é uma expressão de soberania. Quando você pega um documento, certifique e dou fé que o referido é verdade. Isso é um servidor público investido de uma fé, de uma confiança dada pela Constituição. Ou seja, estamos falando de uma aplicação de um poder que se impõe em todo o território nacional. Há uma supremacia, há uma imposição. Professor, o Ceará poderia muito bem sair, Não, mas existe um poder soberano que se impõe. Ou seja, a Constituição determina, e isso quem executa, no caso é a União, ela escolhe a intervenção federal. A União poderá intervir no Estado para resguardar o pacto federativo, por exemplo, artigo 34, inciso 1º da Constituição fala disso, da intervenção federal feita em Estados. Ou seja, existe a supremacia interna. E a soberania que a gente mais fala é aquela de consequências externas, ou seja, o país soberano é aquele que não é mais e nem menos forte, poderoso do ponto de vista político. Ninguém é mais soberano nem menos soberano, existe uma equivalência externa. E aí muitos preferem decorar soberania, supremacia interna e equivalência externa. Desde que você compreenda o que está decorando, tudo bem. Ou seja, ser soberano significa se impor em seu território, através de estruturas de poder. Mas, ao mesmo tempo, significa uma equivalência externa. Nenhum país é mais nem menos soberano. Por isso que não se admite invasões a qualquer motivo, a não ser que seja das Nações Unidas, naturalmente. É uma organização que tem essa função de intervir, de ter uma ajuda humanitária, enfim, de ter toda uma estrutura. Professor, o Brasil levou uma ajuda humanitária para o Haiti há algum tempo, mas foi orquestrado pela ONU. A ONU que autoriza aquele tipo de, entre aspas, intervenção. Até porque o artigo 4º da nossa Constituição ele fala muito bem dessa autodeterminação dos povos, do respeito à soberania, do respeito à não intervenção, ou seja, a que cada povo tem a sua autodeterminação respeitada, porque cada povo, cada estado é soberano da mesma forma que o Brasil. Por isso que a gente critica a postura imperialista e desrespeitosa com relação à soberania internacional dos Estados Unidos, como foi feito no Afeganistão, no Iraque e na própria Síria. Mas sigamos. Bom, além da soberania, temos lá a cidadania. Professor, a cidadania é o direito de votar? Não, o direito de votar chama-se sufrágio. O voto nem é um direito, o voto é um instrumento de um direito, chamado direito ao sufrágio. Mas a cidadania é muito mais do que isso. Porque uma criança, ela não vota, e ela é uma cidadã, em última instância. A cidadania tem ideia social, sociológica, ideia política, ideia ideológica. Ou seja, a cidadania é uma ideia de inclusão. Ser cidadão é estar incluído no processo político. Ou seja, é ser realmente do povo, é ter voz, é poder procurar as instituições oficiais, denunciar, cobrar, é poder participar, votar, ser votado, enfim, é estar inserido naquele contexto. Eu vou dar um exemplo para vocês verem na prática o que é cidadania. Eu estava cumprindo um mandado judicial, como eu disse, eu sou oficial de justiça, num bairro chamado José Walter, vocês conhecem bem, já na saída da cidade, ali para os lados do Maracanaú. E aí eu vi um aglomerado numa praça pública, E como todo e qualquer brasileiro, sou curioso, fui lá ver o que era, E aí vi que era um debate, uma discussão, havia uma urna, como se fosse uma eleição, uma votação, em que a ideia do orçamento participativo. Ou seja, era uma espécie de pesquisa para saber se o povo daquele bairro preferia uma UPA, uma unidade hospitalar básica, ou de pronto atendimento, ou uma creche. Era mais ou menos algo nesse sentido, uma creche escolar. Ou seja, isso é cidadania. É você inserir o povo nas discussões, audiências públicas para debater temas importantes. Ou seja, é não ficar só na parte burocrática, vai fazer um plano diretor para a cidade, vai construir um zoneamento urbano. A Constituição, no artigo 29, inclusive, obriga essa participação popular efetiva no debate. Professor, mas quem vai saber desse plano urbanístico são os engenheiros, são os arquitetos, são os juristas. O povo não entende e tem que ser ouvido, porque é quem vai sentir os influxos, as consequências destes planos urbanísticos. Então, uma Constituição cidadã dá esse direito de participação popular
necessário para a ideia de cidadania. Claro que votar é uma expressão importante também da cidadania, mas não pode ser confundido apenas nesse sentido, tá? A dignidade da pessoa humana, que a gente tanto já falou aqui, eu vou falar mais na semana que vem com relação aos direitos e garantias fundamentais. A dignidade é o fundamento último dos direitos. Todo e qualquer direito fundamental tem um núcleo lá que se baseia na dignidade, seja a vida, seja a saúde, a liberdade. Sempre tem essa ideia de dignidade inserida neste contexto, né? Professor, o que é a dignidade humana? Dignidade da pessoa humana, não é um pleonasmo, não, porque existem pessoas que não são humanas, né, como já falamos aqui, né, como as empresas, as pessoas jurídicas de direito público, os estados, ou seja, estão falando de um princípio, um valor do gênero humano, da essência humana. Cuidado, não quer dizer com isso que as pessoas jurídicas não tenham direitos fundamentais. Elas têm. Por exemplo, direito à imagem, direito à existência, que você pode chamar de direito à vida de uma empresa, mas nem todos os direitos fundamentais que são do gênero humano podem ser aplicados a uma pessoa jurídica. Como, por exemplo, a liberdade de locomoção, né? A questão da honra subjetiva, ou seja, a questão de você ter a questão da sua psique abalada, isso não tem como você aplicar, obviamente, numa empresa, uma pessoa jurídica, mas não quer dizer que ela não tenha direitos fundamentais. A gente vai falar mais sobre direitos, claro, no momento oportuno, na próxima semana, quando tratarmos do título 2, para fechar aí a dimensão axiológica ou valorativa. Professor, em resumo, o que é essa tal dignidade? É a dignidade do ser humano. É a dignidade que foi falada por Jesus Cristo lá no início enfim, na época da presença de Jesus na humanidade, ou seja, quando ele mostrava que o leproso, a prostituta, o pecador, todos tinham a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a dignidade, ele nunca usou essa palavra, mas é isso. Ou seja, a ideia de respeito ao ser humano, seja ele quem for, de onde for, qual a sua origem, sua cor, qual o seu credo religioso aí, qual o seu crime, o seu pecado cometido, ou seja, é o respeito à integridade física, psíquica e social. A dignidade tem esse tripé: físico, do corpo, psíquica, da mente, e social, a sua imagem perante a comunidade. Por isso eu posso falar em uma indenização por dano moral, por dano material, ou seja, estamos falando de um zelo, uma proteção ao ser humano, é uma dignidade do ser humano, que isso ninguém tira. Por isso que não se admite qualquer tipo de trabalho forçado, como a gente vê nos filmes, né, amarrando lá o pessoal que amarra aquelas bolas de ferro com aquela picareta lá quebrando. No Brasil isso é intolerável. Se repudia o racismo, inclusive é crime inafiançável no Brasil. É engraçado que o homicídio não é inafiançável, né? Prescreve em 20 anos, mas o racismo é inafiançável porque é um dos crimes mais aviltantes da dignidade humana. Ou seja, o repúdio ao terrorismo, o Brasil não concede ou não deve conceder asilo político a terroristas, por exemplo, né? Tudo em nome dessa dignidade. Ninguém, artigo 5º, inciso 3º da Constituição, ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, isso aí mostra que há uma preocupação, de fato, com a dignidade da pessoa humana. No Brasil, são quase 370 mil casos de trabalho escravo, e sim, especialmente na região norte do país, né? O trabalho escravo, muita gente pensa, existe escravo no Brasil ainda? O que é escravidão no Brasil? É você trabalhar numa fazenda e não poder sair. Você simplesmente fica lá. Por que você não pode sair? Porque você está devendo o armazém. Porque você não tem como sair, fica longe da cidade, você tem que comprar os seus mantimentos num armazém caríssimo, que é fornecido pelo fazendeiro, e você acaba tendo que pagar para comer, porque o que você recebe não dá para fazer suas compras, você fica devendo o armazém e não tem como sair, e fica ali dentro. Por isso a importância de fiscais do trabalho, para garantir, obviamente, a punição a esse tipo de trabalho. O trabalho infantil também, infelizmente, é muito comum no Brasil. Então, a cidadania do cidadão, a capacidade de participar da comunidade, de seus processos de desenvolvimento, sim, tá inserido dentro desse contexto, é realmente participar. Então, continuando aí aos fundamentos, né, eu falei de soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, nós somos um país que tem as duas vertentes, capitalismo e socialismo. A gente vê isso
por toda a Constituição, não só nesse início aí. A gente vai ver, por exemplo, lá no artigo 5º, incisos 22 e 23, né, é garantido o direito de propriedade, uma ideia liberal, capitalista. Aí no inciso seguinte, a propriedade cumprirá uma função social. Aí você vai lá para o artigo 170, que trata da ordem financeira, econômica e financeira da nossa república. Tem a questão da livre iniciativa, que é uma ideia capitalista, de empreendedorismo, mas dentro de valores sociais e também ambientais. Isso mostra toda essa questão de valores sociais devem ser encontrados tanto no trabalho quanto na livre iniciativa, ou seja, o empreendedorismo, a livre iniciativa, o trabalho, o que gera o capital tem que se permear por valores sociais, ou seja, não é só o patrimônio, não é só o dinheiro, não é só o lucro que deve ser objetivado, mas proteção, valores, especialmente ao trabalhador, proteção no ambiente de trabalho, questão de direitos trabalhistas reconhecidos, quer dizer, tudo isso mostra uma importância social, tanto do trabalho quanto da livre iniciativa. Isso é um fundamento importante da nossa república. E, por fim, o pluralismo político. Esse pluralismo político é o respeito às diversas correntes ideológicas. O Brasil tem uma Constituição eclética, já sabemos disso, lembramos da classificação das constituições. E por ter uma Constituição eclética que respeita diversas composições ideológicas, como, por exemplo, capitalistas, socialistas, comunistas, ruralistas, ambientalistas, ou seja, há espaço para o diferente no Brasil, há espaço para o pluralismo, que não se deve confundir com o pluripartidarismo. O pluripartidarismo é a possibilidade de existirem vários partidos, várias correntes partidárias, mas que isso está dentro da ideia do pluralismo. O pluralismo é mais abrangente do que essa parte mais específica do pluripartidarismo. Professor, é um absurdo, nós temos mais de 30 partidos no Brasil. Pois é, infelizmente no Brasil a gente fala assim, é garantido o pluralismo, né? Todas as correntes devem ser respeitadas, mas aí há um certo abuso na prática, né? O pessoal começa a criar, por exemplo, PCdoB e PCB. PCdoB, Partido Comunista do Brasil, PCB, Partido Comunista Brasileiro, né? Aí fica difícil você respeitar este pluralismo. Estou dando só um exemplo, né, do Partido Comunista, mas há outros partidos aí que acabam trocando, repetindo legendas, só muitas vezes para fazer volume e conseguir o fundo partidário, que é uma grana bem interessante. Infelizmente, a gente tem que falar essa verdade aí, há um certo abuso nessa questão partidária. Entretanto, o pluripartidarismo é importante, né? Ou seja, o Brasil não comunga da ideia, por exemplo, americana, de ter lá democratas e republicanos há 200 anos se revezando no poder. Professor, não há outros partidos nos Estados Unidos, não? Tem Partido Verde, tem outros partidos. Mas a gente sabe que há 200 anos, quem manda nos Estados Unidos ou são democratas ou são republicanos. O Brasil não quer isso, o Brasil quer o pluralismo, né? Então, o pluripartidarismo, então, isso existe o partido nazista nos Estados Unidos, tendo em vista a questão da liberdade, né? Mas, graças a Deus, é uma minoria. Enfim, esses são os fundamentos da nossa República Federativa. Que aí, no parágrafo único, para fechar esse importantíssimo artigo 1º, o que diz o parágrafo único do artigo 1º? Todo poder emana do povo, provém do povo, que o exerce diretamente, através de representantes eleitos, né? Ou indiretamente, nos termos desta Constituição. Desculpa, que o exerce indiretamente, através de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição. Cuidado, vou colocar aqui no Moodle. A democracia brasileira é semidireta. Questãozinha de prova aí, viu? Pode me cobrar depois. A democracia brasileira é semidireta. Por quê? Porque ela não é direta, porque não há democracia direta no mundo. Não existe. Professor, e Atenas, lá na antiguidade, foi o que mais se aproximou. E mesmo assim era excludente, né? Nós sabemos quem eram os cidadãos atenienses, né? A minoria da população, porque mulheres, praticamente a metade da população não era, você não considerava os escravos, os estrangeiros, você não considerava os homens que não tinham posses, né? Ou seja, mas foi a democracia que mais se aproximou dessa questão direta, porque estamos falando da antiguidade clássica e a gente tem que respeitar aquele contexto, né? Do que houve em Atenas, não estou menosprezando, foi extraordinário, mas estava longe de ser a democracia direta que a gente poderia configurar. Professor, como seria uma democracia direta no Brasil? 210 milhões de pessoas decidindo o tempo todo. Inviável, impossível, por isso a necessidade de representantes. Então a nossa democracia é indireta, porque a gente precisa de representantes para fazer a nossa vontade.
Só que há possibilidades também diretas. Por exemplo, plebiscito, referendo, iniciativa popular de projeto de lei, alguns doutrinadores falam na ação popular, ou seja, temos aí 3 ou 4 possibilidades que o povo diretamente atua, sem seus representantes. O plebiscito e o referendo são decisões populares, através de um voto, em que o povo soberanamente decide. Né? Plebiscito é antes, referendo depois. Nem sempre isso é muito seguido aqui no Brasil, mas a ideia é de consulta, e essa consulta ela é determinante, ou seja, o povo decide se vai ter comercialização de arma e munição ou não, o povo que decidiu. O povo decide se o Brasil vai ter monarquia ou república, como foi em 94, parlamentarismo ou presidencialismo. Então, isso é democracia direta. Iniciativa de projeto de lei, é o povo poder criar um projeto de lei e levar ao Congresso Nacional, como foi o caso do projeto de lei que gerou a lei da ficha limpa, Quer dizer, 1% do povo brasileiro, artigo 61, parágrafo 2º, 1% do povo brasileiro, dividido em pelo menos 6 estados, onde não menos que 0,6% desses 5 estados, pode gerar esse projeto. É uma conta um pouco difícil, mas que dá para fazer, já aconteceu algumas vezes. Então, são exemplos. Professor, a democracia brasileira é direta. Não, ela tem os dois. Ela tem, em regra, a questão de representantes, indireta, e tem essas possibilidades diretas. Por isso se chama semidireta, ou, se você preferir, semi-indireta. Não é muito comum essa expressão, mas não está errada também, não. Então, a democracia brasileira, usualmente, é democracia semi-direta, ou seja, tem os dois elementos: indireto, representantes populares, e também há possibilidades que o povo diretamente pode exercer este poder. Bom, encerramos assim o artigo 1º e partimos para o artigo 2º da nossa Constituição. Eu vou dar uma aceleradazinha, até pelo avançado da hora, acabei me perdendo muito nesse artigo 1º, mas foi importante, para a gente dissecar esse artigo tão importante, que é o 1º, mas vamos agora para o artigo 2º, que diz assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, que é até um certo pleonasmo, Harmonia, obviamente, não precisava, são independentes e harmônicos, mas tudo bem, é melhor sobrar que faltar. O Legislativo, Executivo e o Judiciário. Já falamos aqui que o poder é uno e indivisível, e vocês não aprenderam errado em ciência política. Esse poder uno e indivisível é o poder soberano, que tem 3 funções básicas, quais sejam: a função legiferante, legislativa, a função administrativa ou executiva, e a função jurisdicional, que é a função do Poder Judiciário. Está dizendo essa Constituição, no artigo 2º, são poderes da União. Por que da União, professor? Porque nós sabemos que aqui é uma federação e cada ente federado tem os seus poderes. Então, se você abrir a Constituição do Ceará, do Estado do Ceará, vai estar como? São poderes do Estado do Ceará, independentes e harmônicos: Legislativo, Executivo e Judiciário. Se você abrir a lei orgânica do município de Fortaleza, como é que vai estar? São poderes do município de Fortaleza, independentes e harmônicos: Executivo e Legislativo. Claro, não existem 3 poderes no âmbito municipal, não há judiciário municipal. Ninguém aqui conhece um juiz municipal, porque ele não existe, e nem tribunal, naturalmente. Então, essa Constituição é uma Constituição federal, ou seja, ela tem um foco. O foco é o país, o foco é a União. Claro que ela vai falar de estados, municípios em vários momentos, mas o foco é o âmbito federal, por ela ser uma Constituição federal. Então, ela vai falar dos poderes da União, ela vai falar de presidente da República, de Congresso Nacional, vai falar de Supremo Tribunal Federal, vai dar destaque para esses poderes. E aí, professor, o senhor disse que não é 3 poderes, são 3 funções. A tradição, isso não é só no Brasil. Praticamente todos os países utilizam ainda a expressão poderes, tá? Não está errado falar assim, não, é tradição, é clássico, mas saibam, existem 3 funções: essa função de legislar, a função de administrar, executar, e a função de julgar. Bom, aparentemente isso é fácil, Cada poder tem sua função, mas percebam, são independentes e harmônicos. Professor, lá nas cláusulas pétreas, a gente estudou, e falando em cláusula pétrea, só para não perder o gancho, a federação é uma cláusula pétrea, vocês se lembram disso no artigo 60, parágrafo 4º, essa forma de Estado, federação. A República não é formalmente uma cláusula pétrea explícita, porque teve aquele plebiscito, mas o pensamento dominante é que é uma cláusula pétrea implícita, muito embora, inclusive um dos textos que eu coloquei para vocês aí, sobre esses fundamentos da República, a pessoa lá
colocou, na opinião dela, que a República não é uma cláusula pétrea, que uma emenda poderia restabelecer a monarquia, né? Lê do engano dela, dessa pessoa. A gente tem que ter cuidado, né? É um pensamento minoritário. É muito triste quando quem pensa de forma minoritária não diz para o leitor que aquilo é minoritário, né? Ou seja, a concepção majoritária é que para você restabelecer a monarquia no Brasil, só uma outra Constituição. Já falamos sobre isso. Por quê? Porque essa decisão já foi popular. O povo decidiu soberanamente, lá em 94, pela manutenção da República. Então, desrespeitar essa vontade só através de um poder constituinte originário, né? Ou seja, não quer dizer que nunca teremos monarquia no Brasil, mas que para isso seria necessário uma outra Constituição, até porque esta Constituição, ela cria uma república. Imagina a revolução que seria ter uma monarquia no Brasil. Naturalmente, seria importante existir uma outra Constituição. Mas sigamos. Estava falando dos poderes. Sim, separação do poder, o que aparece lá nas cláusulas pétreas. Os poderes são... a separação de poderes é cláusula pétrea. Essa é a expressão antiga, que vem lá de Locke, de Montesquieu, principalmente, né? Porque, na verdade, modernamente, a gente sabe, os poderes não são tão separados assim, né? Ou seja, eles são independentes, mas devem ser harmônicos, né? É o que os americanos chamam de checks and balances. Teoria, que vocês já devem ter ouvido falar, teoria dos checks, que são freios, and balances, que são contrapesos. É a ideia do equilíbrio, da justa posição. Ou seja, um poder, às vezes, está à frente aqui, mas aí o outro poder também resolve para cá. Ou seja, há essa sintonia, esse equilíbrio. Professor, eu acho que o poder mais importante que tem no Brasil é o Supremo, é o Judiciário. Será? Quem é que indica nomes para o Judiciário, para o Supremo? É o Executivo, sabatinado pelo Legislativo, pelo Senado, né? Então é o presidente, é o mais importante. O presidente só pode sofrer um impeachment pelo Legislativo. Também pode perder o cargo pelo Supremo, né? Se for um crime comum que ele tenha cometido. Então vai ser o Congresso que tem mais poderes. Não sei, porque os projetos de lei que partem no Congresso têm que ser sancionados, podem ser vetados pelo presidente, né? O Judiciário pode dizer que uma lei que veio do Congresso é inconstitucional. Então, parece que é o Judiciário que está mais forte. Ou seja, é essa questão de freios e contrapesos, a ideia de controles recíprocos, que marca modernamente a ideia de separação dos poderes. Os poderes são independentes em que sentido? Cada poder tem sua estrutura própria. Cada poder tem suas pessoas, suas atribuições próprias. Não se misturam nesse sentido. Entretanto, existe a possibilidade de eles serem harmonizados. Eles precisam ser harmonizados, porque são três comandantes dentro de um barco e estão rumando no mesmo sentido. Então, eles três têm que estar na mesma sintonia, ou seja, a possibilidade dessa harmonia que se dá com as funções típicas e atípicas. O que são funções típicas? Funções precípuas, funções normais, ordinárias dos poderes. Mas cada poder possui também funções excepcionais, funções extraordinárias, que são as funções típicas, que eu anotei aqui no Moodle para vocês. Ou seja, cada poder tem a sua função, mas participa um pouquinho do outro também, para dar essa sintonia, para ter esse controle recíproco, tá? O Daniel, o Legislativo fiscaliza também. Foi bom você tocar nesse assunto, Daniel. O Legislativo é o único que tem duas funções básicas, típicas, ordinárias, comuns. Quais são as duas funções do Legislativo? Legislar, inovar o direito, criar normas e fiscalizar. A fiscalização das contas, a fiscalização dos atos do Executivo é uma função típica do Parlamento. Ou seja, ser deputado, ser vereador, ser senador, significa não só estar lá para fazer lei, criar projeto de lei, também para fiscalizar a atuação. O professor deu um exemplo aí, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo, né, para fazer o trabalho de apreciar contas. Outro exemplo seria, por exemplo, o presidente assina um tratado, na Noruega, e para valer no Brasil tem que ter uma confirmação de quem? Do Legislativo. Para fiscalizar se esse tratado é interessante para o Brasil ou não. Ou seja, o único poder com duas funções típicas é o Legislativo. Legislar e fiscalizar. O Executivo tem a função de executar, de administrar. E o que é? Por que executar? Não sei se você já parou para pensar. Por que essa palavra poder executivo? Executar. O que é executar uma lei? Executar uma lei, gente, é regulamentá-la. A grande função do Executivo é executar. Ou seja, é colocar em prática.
é pegar uma lei fria e jogar para a concretude, para a execução. Então, se eu sou prefeito, se eu sou um governador, sou um presidente, o que eu tenho que pensar? Eu vou agir, eu vou administrar, mas pautado está na lei. Porque o que eu estou gerenciando aqui não é meu, é público. Ou seja, existe uma indisponibilidade do interesse público. Mas eu sou gestor, eu sou um administrador. Então, eu vou cuidar disso que não me pertence, porque eu fui investido nessa função. Então, eu preciso seguir as regras. Preciso seguir a legalidade. A legalidade é um dos grandes princípios da administração pública, não é à toa, está lá no caput do artigo 37 da Constituição. A administração pública, direta e indireta, da União, Estado, Município, DF, seus poderes, se baseia na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na publicidade, na eficiência e outros mais aí princípios importantes. Por isso a gente fala poder executivo. Executar a lei é isso. E, por fim, o poder judiciário, é aquele que resolve o conflito. É aquele que resolve a lide, o processo, que dá uma definição. A função jurisdicional é uma função de substituição da vontade das partes. Se alguém cometeu um delito contra mim, ou um problema contratual, eu não vou lá descontar. A vingança privada ficou no passado. Algumas situações ainda existem, mas são excepcionais, como a legítima defesa. Ou seja, existe um Estado juiz que substitui a vontade das partes, que vai dizer quem está com a razão, dentro de um processo, de um devido processo legal. Então, gente, eu quero que vocês se comprometam comigo para a próxima aula estudarem as funções atípicas destes poderes, porque as típicas estão fáceis, todo mundo sabe, o legislativo tem essas duas funções típicas, o judiciário tem a função típica de julgar, o legislativo fiscalizar e legislar, o executivo de administrar, de executar. Professor, o que é administração? É um conceito polissêmico ou plurissignificativo. A administração é qualquer coisa que não seja julgar, legislar ou fiscalizar. Então, os verbos que não sejam julgar, fiscalizar ou legislar, você já sabe, é administrar. Emitir moeda, decretar intervenção federal, resolver sobre tratados, enfim, administrar é essa ideia, digamos assim, mais abrangente de gerenciar, de cuidar, de fomentar a indústria, o comércio, cuidar da saúde, quer dizer, esses verbos que não são fiscalizar, legislar ou julgar, estão inseridos na ideia plural de administrar. Por isso que o executivo tem tantas funções, e a gente percebe por conta dessa ideia plural de administração. Então, eu peço que vocês pesquisem, para a gente debater no começo da próxima aula a questão das funções atípicas de cada poder. Eu quero saber, por exemplo, se o legislativo pode julgar. Ah, professor, o senhor disse aí do impeachment. É um julgamento feito pelo Senado. Né? Mas, tudo bem, então o legislativo pode administrar? Pode. Existe, por exemplo, uma mesa diretora na Câmara, no Senado, em qualquer repartição parlamentar tem lá uma administração. Por exemplo, o Congresso, a Câmara dos Deputados faz licitação, faz concurso, contrata servidores, tem uma polícia legislativa. Quer dizer, isso é um trabalho administrativo, mas é feito excepcionalmente pela própria Casa Legislativa. Então, isso mostra que há uma função administrativa também, excepcionalmente, por isso que é atípica, né? Professor, é possível o presidente legislar, o executivo? Não preciso nem falar, né? Medidas provisórias, leis delegadas, né? O presidente da República pode sancionar ou vetar um projeto de lei, promulga, publica, ele participa ativamente do processo legislativo. Tá bom. E o executivo pode julgar? Pode. Processo administrativo disciplinar, o PAD. Quem é servidor público, como eu, tem muito medo desse tal de PAD. O que é o PAD? É um processo administrativo disciplinar. E quem vai me julgar, me garantindo uma ampla defesa, claro, e contraditório, é a própria administração. Claro que eu posso depois tentar ver na justiça comum, na justiça do Poder Judiciário, tentar reverter com mandado de segurança, algo do tipo. Mas eu vou ser sentenciado, posso ser absolvido ou condenado pela própria administração. Existe um processo administrativo disciplinar. Ou seja, eu estou aqui resumindo, mas eu quero que vocês estudem e me tragam para a gente debater essas funções atípicas de cada poder, tá? Bom, seguindo, para a gente finalizar aí, faltam 5 minutinhos, eu vou até 11h25, prometo, só mais 10. Mais 11, né? 11h14 agora. Artigo 3º, trata de objetivos fundamentais. Gente, esse artigo 3º é uma das provas do caráter pós-social da nossa Constituição. Ou seja, uma preocupação com metas, com objetivos,
com programas, são normas programáticas. Professor, o que é uma norma programática? Norma que traz metas, programas, objetivos, que apesar de estarem no futuro, né, elas devem ser implementadas. Erradicar a pobreza, tá lá. Dá para erradicar agora? Dá não. Mas é preciso uma política pública ou políticas públicas nesse sentido, como o Bolsa Família, por exemplo, um fundo de combate à miséria, à pobreza, que tem um Senado. Ou seja, é preciso criar políticas nesse sentido. Ah, professor, eu achava que esses objetivos eram uma coisa assim facultativa. Não, nada é facultativo na Constituição. Nada. Tudo está lá obrigatório. Ou seja, são objetivos, então o Estado, através dos seus poderes, tem que buscar estratégias, tem que ter uma atitude política para encontrar, para realizar esses objetivos fundamentais, garantir o desenvolvimento nacional, reduzir desigualdades sociais e regionais. Um exemplo de reduzir desigualdade regional, quando o poder público permite que uma empresa de grande porte vá se instalar no semiárido nordestino. Isso só acontece porque o Estado dá isenção fiscal, por exemplo, de 10 anos para essa empresa. Professor, isso é um absurdo, porque está beneficiando. Mas está fazendo isso porque senão ela não vem. Ela vindo, ela traz o quê? Desenvolvimento para a região. Ela traz emprego para a região, tributos para aquele município pobre arrecadar, desenvolver políticas. Ou seja, isso é uma ideia de uma tentativa de redução de desigualdade regional, né? A existência de bancos de fomento, né? Por exemplo, o Banco do Nordeste do Brasil, o próprio BNDES, né? Desenvolvimento social, regional, o Banco da Amazônia. Isso mostra políticas necessárias para que o Estado alcance esses objetivos. Nossa Constituição é dirigente. Como assim dirigente? Ela traz direcionamentos, lembra, para o Estado? E aí está a primeira prova desses direcionamentos. Ou seja, a nossa Constituição, pela primeira vez, dá ao poder público metas, objetivos fundamentais, né? E aí no artigo 4º vocês vão encontrar, no artigo 3º, perdão, vão encontrar esses objetivos, né? De garantir o desenvolvimento nacional, de erradicar a pobreza, a miséria, reduzir as desigualdades sociais, a marginalização regionais, enfim, promover o bem de todos. Quer dizer, esses são objetivos que devem ser encarados. Essas normas, podem anotar aí, essas normas têm eficácia limitada, uma eficácia baixa. Por quê? Porque elas precisam ser complementadas, precisam ser implementadas pelo poder público, seja a partir de leis, seja a partir de medidas políticas, administrativas, mas precisam de uma atuação. Elas não são auto-executáveis, infelizmente, né? Então, lembrem-se que as normas de eficácia limitada não são aquelas que ficam esperando a lei, na forma da lei, nos termos da lei. Há também essa questão aí de normas programáticas, né? Normas que precisam, aquelas normas lá dependentes de lei, especificamente, são normas de princípio institutivo. Aqui estamos diante de normas programáticas, normas que dependem de uma atuação do Estado, mas cuidado, norma de eficácia limitada tem eficácia, uma eficácia mínima, uma eficácia baixa, mas não é nula, o que quer dizer que ela tem uma eficácia, no mínimo, paralisante. Nenhuma lei no Brasil pode contrariar o que está no artigo 3º desses objetivos. Ou seja, se alguma lei disser o contrário do que está no artigo 3º, essa lei certamente é inconstitucional. Caio pergunta, no caso, por exemplo, combater a concentração industrial, exato, é também uma política voltada para essa questão de reduzir desigualdades, né? Incentivar os incentivos fiscais, né? Esse caráter extrafiscal que tem tributos, né? Os tributos não servem só para você cobrar, a exação fiscal não é só para você arrecadar, tem também um caráter, dependendo do imposto, um caráter extrafiscal. Por exemplo, você reduzir uma alíquota de um imposto para beneficiar produtos essenciais, o IPI reduzido para gerar um incentivo, ou seja, tudo isso é comungado no artigo 3º da nossa Constituição. E para a gente encerrar, o artigo 4º e último artigo dos princípios fundamentais da nossa Constituição. Gente, cuidado, o artigo 4º trata de princípios da ordem internacional, ou seja, são princípios em que o Brasil se condiciona, se compromete a respeitar no plano internacional. Ou seja, o Brasil dá um recado aí à comunidade internacional. Olha,
esses valores, esses princípios, a gente se compromete, sim, a respeitar. Professor, mas o Brasil não é soberano? Ser soberano, gente, não significa que não pode, obviamente, obedecer a regras, a tratados. O Brasil aceita um tratado e se rege por um tratado, por exemplo, que ele quer. A qualquer momento, o Brasil pode sair da ONU, por exemplo, do Mercosul. O Brasil saiu da Unasul, por exemplo, ano passado, que é aquela ideia de ter uma comunidade latino-americana de nações, né? Como está aí no parágrafo único desse artigo 4º, né? O Brasil, a República Federativa do Brasil, promoverá uma integração latino-americana de nações, né? Ou seja, tem uma ideia política, econômica, social de uma integração, que o Mercosul é algo que mais se aproximou disso, né? O mercado comum econômico aí, né, do Sul, mas ele tem também a ideia da Unasul, que o Brasil acabou saindo, e não só o Brasil, vários países saíram, só tem 4 países agora na Unasul, mas enfim, existe essa previsão ainda meio utópica de uma unidade, de uma união de nações latino-americanas, né, enfim, algo meio que lembrando um pouquinho a ideia da União Europeia, mas está lá, ainda praticamente letra meio esquecida na Constituição. Mas voltemos aqui aos princípios da ordem internacional, que estão nos incisos desse artigo 4º. Prevalência dos direitos humanos, a soberania, ou seja, o respeito que o Brasil tem com a soberania dos outros países, e também, claro, quer impor a sua soberania para não ser desrespeitado, a não intervenção, ou seja, não invadir outros países. A não intervenção é isso. O Brasil não vai admitir, não vai aceitar, não vai apoiar país que invade outro. A não ser que exista, obviamente, uma determinação da ONU, de uma organização, mas não de um país especificamente para o outro. Beleza, Lucas, está presente, tranquilo. A questão da autodeterminação dos povos, e cada povo se autodetermina. O Brasil não vai dizer assim, no Uruguai tem uma ditadura, vamos entrar lá e resolver. Não, cada povo resolve da sua forma, se autodetermina, é isso. O Brasil se compromete a conceder asilo político. O que é o asilo político? É o Brasil receber em seu território e dar guarida, dar residência para pessoas perseguidas politicamente, né? Pessoas que, de alguma forma, pela sua liberdade de expressão, pela sua manifestação ideológica, está sendo perseguida politicamente. O Brasil se compromete, até porque o Brasil precisou disso, né? Durante o regime militar, né? Quantos brasileiros, né? Não só famosos, né? Caetano Veloso, Chico Buarque, José Serra, Gilberto Gil, enfim, estou dando aqui alguns exemplos dos famosos que tiveram que buscar um asilo político, né, durante o regime militar, até a lei da anistia ser aprovada. Então, o Brasil se compromete. O Brasil repudia o terrorismo e o racismo, já falando sobre isso, né? Esses compromissos internacionais são obrigatórios, demonstra o respeito que o Brasil tem à comunidade internacional. Apesar de soberano, o Brasil se coloca numa condição de um país fraterno, de um país pacífico, um país que busca solução pacífica de conflitos, né? Já mostramos isso, né? Também está aí no artigo 4º, né? Então, vocês encontram nesse artigo 4º esses princípios da ordem internacional. Assim, pessoal, nós encerramos o título 1, dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, e aí na terça-feira, na semana que vem, a gente vai tratar do título 2, dos direitos, deveres e garantias fundamentais, para a gente encerrar esta dimensão axiológica ou valorativo da Constituição. Então, minha meta é terça-feira a gente tentar encerrar isso aí, e quinta-feira começar controle de constitucionalidade. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida. Eu vi que escreveram aqui, deixa eu ver o que é. Eu vou encerrar a gravação também, né? Professor, vou ter que sair. O Luca, a Raquel também. Beleza, Raquel, eu vi. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, quiser ligar o microfone, quiser escrever, estou aqui à disposição, tá? Senão, eu vou encerrar aqui a gravação e para ficar também direitinho aí para mandar para vocês. Todo mundo está presente. Só quem chegou depois foi a Raquel, salvo engano. Os demais que chegaram atrasados, puder dar presença agora. Carlos Eduardo também, eu vi aqui. Beleza? Eu acabei chegando atrasado e perdi a chamada. Tudo bem. Esse aí é o Carlos Eduardo? Quem é? Gabriel. Gabriel, eu vi, verdade. Então, aqui, professor, Carlos Eduardo. Deixa eu anotar aqui para não perder meu controle. Beleza. Deixa eu anotar aqui para não perder meu controle. Foi o Carlos Eduardo, né? Exatamente. Carlos Eduardo, Luiz Gabriel... Ismael e Douglas, não. Leandra, Luiz Guilherme e Maria Raquel deu presente, já teve que sair. E o Paulo Régio. Paulo Régio veio?
Acho que não. Então, pessoal, é isso. Obrigado a todos. Desculpa se passei um pouquinho do horário aí, né? Mas só 4 minutinhos. Hoje tá até bom, né, gente? Então, eu vou terminar aqui a gravação, encerrar com vocês. Obrigado. E até quinta-feira. Até terça-feira. Desculpa.